Olá, galera do segundo ano, boa tarde. Aula de sociologia, tá? A gente vai usar o caderno do aluno para responder uma questão. Eu vou estar explicando para vocês o que vocês vão fazer. A atividade que a gente vai fazer, os alunos que estão presencial já fizeram, tá? É o momento 6 da apostila, página 164, tá? A página 64 pede para a gente fazer uma reflexão sobre o que é cultura, tá? Ah, E para fazer essa reflexão, eles dão algumas imagens de algumas moradias humanas e de outras moradias de animais. As de animais é a imagem 9, 10 e 11. São casinhas de João de Barro, tá vendo? E as humanas são da 8 para trás. Então dá para ver que a 1 aí é uma casa que provavelmente não é brasileira, né? Provavelmente é uma casa da América do Norte, dá para ver que ela é feita de madeira. A imagem 2, né? É uma imagem aí provavelmente de uma época colonial do Brasil, né? Não dá para ter certeza absoluta, mas é uma casa colonial, não dá para ter certeza absoluta da região do Brasil, mas é brasileira, né? Dá para ver tijolos e dá para ver que ela é feita lá no estilo colonial do século XVIII, tá? A imagem 3, ó que legal, ó, é uma casa que aparentemente é uma casa na Europa, né? E ela também, aparentemente, ela é um pouco antiga, não vou chutar o século, mas dá pra ver que ela é europeia pelo estilo arquitetônico dela, né? A 4 dá pra ver que ela é da zona rural, né? A quinta dá pra ver que é uma moradia bem pobre, né? Tá vendo? Ah, bem assim, dá pra ver que a pessoa não tem tanto dinheiro, né? As pessoas que fizeram essa moradia. A 6 é outra arquitetura, né? Provavelmente uma arquitetura ali também, século XIX, século XX, ela não é tão moderna. A 7 é outra casa numa zona rural, né? E a oitava, dá pra ver que é uma grande São Paulo, num grande amontoado ali. Não sei se é São Paulo, mas provavelmente São Paulo, num grande amontoado ali, né? Uma grande cidade, né? Com grandes prédios, né? Provavelmente as pessoas que moram nesse prédio elas têm uma melhor condição de renda do que, por exemplo, as pessoas que moram na número 5. Em outras palavras, o que a atividade ela pede? Ela pede que a gente reflete sobre cultura. O que é cultura? Ó, cultura é algo próprio dos homens. Dá para a gente ver que, do mesmo jeito que a moradia ela vai variar de acordo com o nível econômico, de acordo com a época, né? Vai variar também de acordo com status sociais. Os seres humanos, a nossa cultura também varia. Ó, a nossa cultura se modifica de acordo com o tempo. 300 anos atrás, a nossa cultura não era exatamente como ela é hoje. A própria linguagem também não é exatamente como ela é hoje, mesmo no Brasil. Ó. No Brasil, por exemplo, era super comum nos séculos anteriores, de vez de você, a gente usava voz, mercê. Então, a nossa cultura ela vai se modificando. Dá para ver que as casas também foram se modificando. O que é cultura, então? Cultura seria um acúmulo de conhecimentos, né, que é passado de pessoa para pessoa e que vai variar de acordo com a região, de acordo com o lugar. Ó, de acordo com a região, por exemplo, as casas não mudaram. As casas no Brasil são diferentes das casas europeias, são diferentes das casas americanas. A cultura americana também é diferente da cultura brasileira, também é diferente da cultura europeia. Dá para ver que a cultura também varia de acordo com a renda. Do mesmo jeito que a casa variou, pessoas que têm uma certa renda têm um tipo de cultura, pessoas que têm outra renda, elas têm outros tipos de cultura. Então, os seres humanos eles não vivem igualzinho. Agora, os animais, dá pra gente ver que na imagem 9, 10 e 11, independente da região, independente da época, o João de Barro vai fazer sempre a mesma coisa. O João de Barro ele age por instinto. Ele não tem cultura, ele não aprende, ele já nasceu ali com isso no instinto. O ser humano tem instinto. Por exemplo, ninguém precisou ensinar um ser humano a comer. Isso é o instinto de sobrevivência. A fome está lá, é um instinto. O bebê já nasce querendo sugar o leite, né? Só que a gente aprendeu depois a como comer de talher, por exemplo. Em que lugares eu posso comer, em que lugares eu não posso comer. Então, a cultura é aquele aprendizado. A gente aprende e repassa a cultura. Enquanto os animais, eles não fazem isso, eles agem por instinto.
beleza? Depois da gente refletir observando essas imagens aqui, na outra folha, no segundo parágrafo, da página 165, tem uma atividade que eu quero que vocês façam. Qual que é a atividade? Ó, vou diminuir um pouquinho aqui para me ler melhor. Ó. A atividade ela fala assim, segundo parágrafo, tá, galera? Ó, aqui onde eu vou colocar meu rosto, ó, tá? Segundo parágrafo. Os imigrantes em geral trazem muitas contribuições para a cultura do lugar onde chegam. Você consegue imaginar como seria a cultura em algumas regiões da cidade ou do país, com evidente influência de imigrantes, se esses não tivessem migrados para lá? Em outras palavras, ó, a gente também aprendeu com culturas de imigrantes. Quem são imigrantes? Imigrantes são pessoas de outros países que vieram morar no Brasil. Por exemplo, muitos italianos vieram morar para o Brasil. A gente aprendeu muita coisa com os italianos. Vários dos nossos pratos típicos aqui no Brasil vieram da Itália, porque os italianos vieram para cá. Um exemplo é a pizza, que a gente tanto gosta. A pizza é um prato que veio da Itália e que chegou aqui no Brasil, se popularizou no Brasil, mas veio com os italianos. Então a gente só consome muita pizza porque a gente teve presença dos italianos aqui no Brasil. Que mais? Os japoneses vieram para o Brasil em larga escala aqui em São Paulo. Tem algumas coisas que a gente desenvolve por conta dos japoneses. Um exemplo é nosso hábito de ter certas práticas, lutas, por exemplo, artes marciais aqui no Brasil. O judô, por exemplo, veio com essa migração oriental. Uh, que mais? Os imigrantes, como os portugueses. Os portugueses vieram para cá, trouxeram para a gente essa nossa língua que a gente está falando, o português. Não é exatamente o mesmo português, porque aqui a gente misturou com outras culturas, mas a gente pode dizer que os portugueses, eles ensinaram a língua para a gente, é por isso que a gente fala português. Então, vocês já perceberam como a migração ensina bastante coisas culturais para a gente? Vamos continuar o texto aí, ó. Como contraponto, seria interessante imaginar a cultura do nosso país na ausência de uma colonização portuguesa, mas na existência de uma francesa ou qualquer outra. Teríamos outro tipo de cultura? E se não houvesse colonização? O exercício ele fala assim, então, terceiro parágrafo, gente, ó. Exercite sua imaginação. Descreva o Brasil atual colonizado por qualquer outro povo que não o português. Ao final, troque com seus colegas as descrições para uma primeira leitura, seguida de outra, de onde os estranhamentos lhe parecem sejam destacados. Ao final, as impressões de vocês devem ser discutidas no grande grupo da sala. O que nós vamos fazer nessa atividade então? Ó, essa atividade eu vou colocar no Forms, vai ter um Forms aí, e vocês vão bolar um texto. Quando eu digo um texto, ah, não especifico o tamanho, mas eu quero que vocês imaginem como seria a nossa cultura, como o exercício está pedindo, se a gente não tivesse sido colonizado pelos portugueses. Por exemplo, se a gente fosse colonizado, sei lá, pelos gregos, será que a gente falaria português? Será que a gente seria a grande maioria cristãos, né? Enfim, se a gente fosse, sei lá, colonizado pelos estadunidenses, como será que a gente seria hoje? Provavelmente a gente estaria falando inglês, né? Provavelmente a gente ia assistir, ia praticar futebol americano e não o futebol que a gente pratica, que para os norte-americanos é um esporte de menina, pra gente não. Que mais? É provável que a gente não teria samba, né? Não teria, enfim, nossa cultura seria diferente. Então, o que eu quero que vocês bolem um texto escrevendo como seria a nossa cultura se outro povo diferente do nosso tivesse colonizado o Brasil. Exemplo, se fossem os escoceses que tivessem chegado aqui, sem ser os portugueses, provavelmente hoje no Brasil nós teríamos homens que usassem saia naturalmente, porque os escoceses eles usam saia, né? Ah, e a gente acha super comum também usar saia. Provavelmente se os árabes muçulmanos tivessem colonizado o Brasil, a gente estaria super acostumado a não ver o rosto das mulheres na rua, porque as mulheres na rua árabes muçulmanas, elas andam de burca, né? Com o rosto inteiro tampado, só os olhos do lado de fora.
Em outras palavras, vocês vão imaginar um povo e vão dizer como que seria o Brasil se esse povo tivesse colonizado o Brasil, diferente dos portugueses. Deu para entender? O exercício, então, é esse último parágrafo aí, da página 165. Eu vou colocar no Forms, mas quem quiser não responder no Forms, quiser fazer escrito no caderno, tirar uma foto e mandar para mim, melhor. Não, melhor não, desculpa. Pode mandar, mas o melhor para mim é responder no Forms, porque no Forms já aparece lá o seu nominho, é mais fácil para mim corrigir. Quem quiser tirar foto do caderno e mandar, pode, mas para mim seria mais fácil responder no próprio Forms, tá ok? Até mais, galera. Até a próxima.